O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, você que nos acompanha ao longo destes mais de 11 anos de edições ininterruptas, já sabe que no mês de dezembro promovemos edições especiais e festivas comemorando e celebrando mais um ciclo anual que se encerra. E, portanto, oferece-se uma ocasião bastante oportuna para análises, reflexões e, sobretudo, para que se promova aquele já conhecido balanço anual, no campo profissional, pessoal, sentimental, familiar, enfim, todos ao mesmo tempo contemplando um pouco de cada. É preciso que a gente tenha esta prática saudável de refletir, de analisar, de ponderar, analisando aqueles desafios que em dezembro de 2018 foram elencados para serem superados em 2019. Entretanto, por várias circunstâncias, por vezes não conseguiram ser plenamente atendidos. E aí, normalmente, também os transferimos para o próximo ano. Mas é importante a reflexão, a análise e, sobretudo, o entendimento da celebração do Natal. Faço questão de reiterar que devemos privilegiar o aniversariante, Jesus Cristo. Óbvio que o comércio, de uma forma geral, potencializa suas vendas neste período, o que também é bastante pertinente num cenário de grave crise econômica. Mas não podemos nos deixar tomar pelo consumismo. Você certamente já está pensando no amigo culto, no pernil, na rabanada, no chester, na reunião de família, nas brincadeiras, no divertimento. Tudo isto cabe na segunda prateleira. Na primeira, sempre o aniversariante Jesus Cristo. E me parece que estamos tendo uma inversão de prateleiras, o que será abordado pelo nosso convidado muito preparado, figura extraordinariamente inteligente, competente e que mais adorna e contorna, que são termos ótimos nessas ocasiões, a sua participação com simplicidade. Desejo de muitos e privilégio de pouquíssimos, aqueles que têm o dom de transferir conhecimento e conteúdo com simplicidade. E o nosso convidado tem o dom, o talento e, eu diria, a inspiração divina de se prevalecer da sua reconhecida simplicidade para se manifestar. Será um programa absolutamente sensacional, com a proteção de Deus sempre. E os trabalhos técnicos de Jussara Conceição e Marconi JR, sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 16 de dezembro de 2019. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento
só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Nova Friburgo Mais Verde. Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use ecobags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas 3 ações, em um ano, você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos Pensar Mais Verde, uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo, 200 anos. Apoio EBMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de celebração nesta reta final de 2019. Você já pode observar pela exposição dos enfeites, pelo cenário do programa e também pelo figurino um tanto quanto ousado do apresentador, que estamos, evidentemente, tomados pelo espírito natalino, sempre valorizando essas peças, esses momentos que são muito característicos e devemos fazê-lo sempre. É preciso comemorar, celebrar, entender a prioridade do Natal, que, conforme disse, é de quem nasceu há 2019 anos e, portanto, fazermos uma reflexão, uma análise, uma elevação da alma e do espírito para tentarmos, com isso, termos mais entendimento, tolerância, paciência e valorizarmos as relações humanas, que justamente também será um dos itens desse programa, que, nesta ocasião, tenho a satisfação de receber, e aqui estendo o meu braço com alguma dificuldade, o pastor Renato Gonçalves. Seja muitíssimo bem-vindo ao programa Cidade Real. A direção da TV Zoom e a nossa produção se sentem muitíssimo honradas com a sua presença. A nossa audiência, inclusive, agradece sensibilizada a sua confirmação do nosso convite para conversarmos sobre esses momentos. Privilégio meu e honra minha estar aqui no programa Cidade Real. Com este ilustre apresentador, eu estava sugerindo no intervalo que pudesse mudar o programa de Cidade Real para Cidade Poética. A forma com que eu fui honrado, amado e declarado o adorno e o contorno. Adorno e contorno. Da simplicidade. Exatamente. Olha, realmente gostaria de ter toda esta habilidade. A sua presença poética, me inspira. Poética. É um privilégio estar aqui nesta reta final de 2019, final de ano. Podemos compartilhar, de fato, como você falou. Eu gostei que você colocou na primeira prateleira e não na segunda. Não na segunda. A presença do Eterno, a presença de Deus. Isso tem a ver com Mateus 6,33, na Bíblia, que fala assim: as outras prateleiras são importantes. A festa, o relacionamento, o comprar presente, ganhar presente. Cardápio. O cardápio. Característico. Quem não gosta, Sem né? dúvida. Isso é humano, isso faz parte. Mas Mateus 6,33 fala assim: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas, ou seja, fica realmente na prateleira, na segunda, na terceira e na quarta. Colocou muito bem colocado essa introdução para esse programa. Essa no figura sentido de linguagem. De celebração do Natal. Exatamente. É isso aí, perfeita. Agora, pastor, e já lhe proponho a seguinte reflexão e análise. Nós já observamos há muito tempo que, na realidade, a inversão
de valores é cada vez mais evidente. As prateleiras estão sendo subvertidas e invertidas. Perfeitamente. O ser humano ele está se distanciando da sua crença, da sua religião, da sua fé. O mundo cada vez mais competitivo está, de certa maneira, conduzindo o ser humano para este afastamento de Deus e dos seus ensinamentos? É muito bom sua colocação até em relação às prateleiras da vida, as prateleiras existenciais. E nesse final de ano que nós estamos vivendo, todo mundo no final de ano costuma fazer, ou pelo menos deveria, a não ser que eles são acumuladores, que acumulam lixos, né? Que tem pessoas que têm traços doentios que não conseguem se livrar de objetos, eles só acumulam. E até documentários existem de pessoas que nas suas casas viram um verdadeiro lixão. Exatamente. Porque não sabem se desfazer de objetos, de cartas, não sabem processar, não sabem metabolizar a sua vida. Não então, sabem desapegar. 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 O desapego, exatamente. E aí acaba acumulando. Assim como fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, também nós podemos ser também acumuladores de lixos. E final de ano, pelo menos, os mais saudáveis costumam nas suas casas, nos escritórios, nos seus estúdios, reavaliar, ou seja, o que eu preciso tirar daqui da minha casa, o que eu preciso tirar, e aí faz aquela faxina, né? Então, ou seja, isso eu não vou precisar mais, faz uma reforma final de ano. Exatamente. Ou seja, e é muito importante se desfazer de algumas cargas que nós, durante o ano, acumulamos, tanto as materiais, quanto as emocionais e as espirituais. Eu, quando era mais jovem, Zuri, eu costumava viajar, e quando eu viajava, eu levava 2, 3 malas às vezes. E aí eu aprendi. Hoje, se você ver eu tenho uma mala pequenininha assim. Mesmo quando eu viajo para fora do país, eu aprendi a viajar leve. Viajar leve. Viajar leve. E eu acho que nesse final de ano, talvez é importante lembrar que o programa Cidade Real não é um programa religioso. Certamente. O que estamos falando aqui, o que vamos falar aqui, são de verdades. Exatamente. Então, se eu falo da gravidade, ela serve para ateu e para aquele mais dedicado, consagrado do cristão. Então, não importa o seu cidadão real que está do outro lado. São verdades que se aplicam a todos nós. Então, o aniversariante, ele fez um convite muito importante, que eu acho que se aplica bem para esse final de ano. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então eu aprendi com o tempo, não só por causa desse convite, no aspecto espiritual, mas eu aprendi a viajar leve. Eu descobri que eu não precisava levar 2, 3 sapatos. Eu uso um sapatênis para viajar para fora do Brasil. Se eu precisar de alguma coisa no caminho, claro, quando você viaja levando apenas um sapatênis, depois eu vou te explicar a química, não vou fazer a propaganda aqui agora, tem uma química toda especial que precisa te acompanhar para que você não seja expulso daquele país por questões de saúde. Então você tem que saber fazer aquela renovação na sua vida, né? Então eu aprendi a viajar com uma malinha bem pequenininha e naquilo que eu preciso no lugar onde eu estou, eu acabo comprando aquilo que for necessário. Mas eu aprendi a viajar leve. Hoje nós temos a tecnologia, então quando eu era funcionário ainda do INSS, nas minhas férias eu tinha que aproveitar, então eu queria ouvir muitas palestras, então na época da fita cassete, você imagina, era uma mala só com fitas cassetes, conferências, meu gravador, tinha as roupas e tinha os livros, então era muita mala. E aí eu descobri que eu levava aquilo tudo e que não usava 10% do que eu levava. É assim mesmo. Você carrega 100% e você usa 10%, e com o passar do tempo eu fui analisando, pera lá, eu estou levando coisa demais. Eu estou levando aqui essas 3 malas, claro que hoje, com a tecnologia, num smartphone, você já carrega ali 1000 mensagens. Sem dúvida. Então, mas mesmo assim, a questão da roupa, a questão de um livro ou outro, você precisa então fazer uma análise para ouvir Jesus, viajar leve, tornar a vida mais leve. E para tornar a vida mais leve, precisamos nos
descarregar. Com todo respeito, hoje aqui no Cidade Real você vai fazer uma sessão de descarrego. Boa. Boa. Não nesse sentido brasileiro, né? Mas no sentido humano, psicológico e até espiritual. Ou seja, tirar algumas cargas da sua vida no final do ano é muito importante. Assim como você olha na sua casa, no seu escritório, no seu estúdio, bem aconchegante por sinal aqui, você analisa o que pode ser retirado para que possa outras coisas serem acrescentadas numa renovação da vida. Você também tem que olhar para a sua vida, para o seu coração, para a sua existência e se perguntar, será que eu não estou carregando fardos desnecessários? Malas desnecessárias. Malas existenciais do ser, da alma, né? Então, quando Jesus fala assim, vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ou seja, eu vou tirar essas cargas de vocês. Então, é bom para o nosso cidadão real, final de ano, a gente parar um pouco também nessa celebração, cuja primeira prateleira é a presença de Jesus. O Natal fala que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha que maravilha. Então essa é a prateleira principal nesta semana que antecede aqui o Natal. Vamos ter essa celebração bem especial. E aí este grande presente que Deus nos deu, que é o Emmanuel, Deus conosco, nos ensina a viver a vida leve. A vida precisa ser leve. A vida precisa ser vivida com leveza em todas as áreas. Perfeito. Em todas as áreas. Perfeito. Tanto na sua existência física, no seu viajar, seja para Bom Jardim, ou seja para Paris. Viaje leve. Tenta renovar a mente de forma que você possa ter uma viagem que você possa ficar tranquila. Difícil mesmo é quando você é casado, porque isso, infelizmente, não se aplica às mulheres. Não se aplica? Não. Eu quero dizer, você que está me ouvindo, cidadão real, que é casado, que tem uma mulher. Perfeito, pastor. Eu quero afirmar que não adianta você aplicar isto à sua esposa. Ou às filhas, né? Porque isso não vai funcionar. Exatamente, pastor. Elas têm uma mente diferente. Tem, exatamente. Então não tem jeito. Então é para os homens. O universo feminino é diferente. É outro mundo. É peculiar, misterioso e fascinante. Eu costumo outra realidade. Definir dessa maneira. A maneira de pensar, de refletir, né? Um dia um especialista, não tenho nada com isso, viu, gente? Por favor, não vou ser processado, porque não fui eu quem disse. Uma vez, numa entrevista no programa do Jô Soares, estava um especialista em comportamento feminino e masculino, falando das diferenças, né? E até ele falava, aliás, um elogio. Dizem, pela pesquisa científica, diz que as mulheres, elas são mais inteligentes que os homens. Eu tenho certeza. Mas elas têm um caminho emocional de raciocinar. Então, o apresentador disse, junto com o entrevistado, o seguinte, o homem quer coçar essa orelha, ele faz assim, ó. Está coçando, ele faz assim. A mulher vai coçar a mesma orelha, ela faz assim. Ela tem um caminho diferente que a gente fica observando. Então, sensacional. Então, nesse caso, a questão da carga não se aplica às mulheres, porque elas preveem tudo. Chuva, calor, tempestade, terremoto. E elas colocam tudo nas malas. É perda da mala. É perda da mala. Perda da mala. Uma outra mala substituta. Reserva. Exatamente. Então, aí a gente... O que acontece muitas vezes, eu estou viajando, a minha mala leve. Aí ela leva e eu carrego as malas pesadas. Certamente. Com todas as prudências que estão ali dentro guardadas. Né? Mas Deus quer que a gente tenha, de fato, uma vida leve, tranquila. E aí algumas cargas que o próprio Jesus nos ensina. Final de ano, pare e pense. Por isso que eu digo que não é apenas para aquela pessoa que é um cristão, aquela pessoa que tem fé. Eu sou um cidadão real, eu gosto dos animais, mas eu não creio em Deus. Nenhuma dificuldade com isso. Aliás, eu tenho muita eu digo, afinidade até com os ateus, no sentido que quando eu tinha, por volta de 16 anos, o meu escritor preferido era um filósofo, Bertrand Russell, confessionalmente ateu.
E eu gostava dele porque aos 16 anos ele sabia escrever, era um filósofo escrevendo para não filósofos. Então eu com uma mente de 16 anos me encantei, como Stephen Hawking escreve física para não físico. Exatamente. E que te faz compreender. Então eu entendo este mundo que na verdade é uma tênue linhazinha assim bem fininha entre o crer e o não crer. Na verdade, acabam crendo nas mesmas coisas, mas isso pode ser tema de um outro programa muito interessante. Certamente. Agora, você falou em cargas, pressão, cargas emocionais, pressões intensas, e você lida com uma plateia muito característica. Eu que já tive a oportunidade de visitá-lo num culto belíssimo na Igreja Maranata, que realmente vale ser visitada. Os cultos acontecem às quartas-feiras e aos domingos, quartas-feiras às 19h30 e domingo 18h30. Domingo 9h30 da manhã, 4 horas da tarde e 18 horas. Dose tripla no domingo para atender todas as disponibilidades. O culto é muito concorrido, muito bem frequentado e me imagino que isso lhe oferece um cenário de avaliação muito consistente, ou seja, quais são aquelas pressões que têm atormentado as pessoas? Quais são as cargas? Exatamente. E, geralmente as pessoas entram nos nossos cultos, muitos deles exatamente assim, trazendo malas existenciais, cargas pesadíssimas. Eles entram no culto e pior, às vezes entram no culto, naquele momento ele larga a carga. Aí adora, louva, ministra, mas quando vai embora para casa, pega a carga de novo. E leva de volta. E leva de volta. É como, por exemplo, ir num teatro, no cinema. A pessoa naquele momento que vai no teatro, no cinema, o que ela faz? Ela entra com muitas cargas. Ela chega, larga aquelas cargas, assiste o teatro, o cinema, se emociona, depois pega de volta e vai para sua casa com algumas cargas. Quais são as cargas principais que a gente percebe que as pessoas trazem e que Jesus disse, vinde a mim, eu vos aliviarei. Existe a carga, a ansiedade, que é a carga de tentar governar a sua própria vida. O que é a ansiedade? É uma carga terrível, porque é querer ser Deus. Parece chocante isso, né? Mas é exatamente isso que no Sermão do Monte Jesus fala. Ele fala, não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos. Ou seja, quem vai controlar sua vida? É Deus ou os bens materiais? É Deus ou é você? A ansiedade, o que é? É a preocupação. O que é a preocupação? É preocupado. Você está ocupado com uma coisa que ainda não aconteceu e que você, por dentro, tenta reverter a seu favor. Seja com filhos, seja com marido, seja na vida profissional, seja na vida política ou na vida religiosa, não importa. Você tenta ali, então, você dorme, acorda meditando naquela angústia, naquela dificuldade, naquele problema que você acha que pode acontecer. Mark Twain disse uma frase muito interessante que eu gosto. Ele disse assim, eu já passei por muitos problemas na vida, sérios e graves, e alguns deles até aconteceram. O que ele quer dizer? Sofri muito, desnecessário, porque muitos daqueles problemas que eu imaginava que aconteceria, não aconteceram. Então a carga da ansiedade é o que é? Sou eu tentando controlar a vida. Quando a Bíblia fala, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ou seja, há situações que eu tenho que admitir minha falência, ou seja, eu não sou Deus. Perfeito. Eu não sou Deus. Não adianta carregar essa carga da ansiedade dizendo, eu vou mudar, eu tenho que semear, eu tenho que plantar, eu tenho que me relacionar, eu tenho que me negociar, eu tenho que ir ao médico, eu tenho que fazer muitas coisas, mas não definir o final da história. Na verdade, o futuro a Deus pertence e eu preciso então entregar a Ele aquele que tem todo o poder nos céus e na terra para mudar o quadro. Eu não posso ser Deus porque eu não tenho estrutura para ser Deus. Aí eu entro em depressão, aí eu entro em angústia, eu adoeço o meu corpo porque na minha ansiedade eu estou tentando controlar, modificar algumas coisas e eu não consigo. Por isso, Jesus disse, vinde a mim, eu vou tirar essa carga de você. Então, você que é cidadão real, que passou 2019 com muita ansiedade, carregando essa carga, abandona agora, nesse programa, enquanto você está nos ouvindo aqui, assistindo o Zuri Mauro, que eu digo que o Cidade Real trata
do físico, é um programa que trata do físico, trata da alma e trata do espírito. É o programa triplo perfeito. Essa carga da ansiedade. Outra carga que as pessoas costumam carregar muito quando nós nos reunimos enquanto igreja é a carga da decepção. Decepção. Sim. O que é decepção? Decepção é a carga que você leva por não crer na falibilidade do homem. Preste atenção. Você espera do outro aquilo que o outro não tem para te dar. O que é uma decepção? É uma expectativa que eu coloco no outro, que ele não vai realizar e eu vou me decepcionar. Ou seja, todo ser humano é falível. Todo ser humano é falho. Seja o pai, seja a mãe, seja o amigo, seja a esposa, seja o filho. Bastou ser humano. O ser humano. Bastou ser Aliás, humano. Eu gosto muito do Paul McCartney neste ponto. Ele tem uma canção que, além de ser melodicamente linda, eu gosto, que é Ebony and Ivory. Sem dúvida. Essa música, eu vou parafrasear aqui, ele explica exatamente isso para que você não fique carregando a carga da decepção. Por que fez isso? Por que meu pai? Por que minha mãe? Por que meu irmão? Por que minha esposa? Por que meu filho? Por que o meu patrão? Por que o meu empregado? Por que meu amigo se portou dessa maneira? Porque ele é falho. Todos nós somos falíveis. Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum justo sequer. Então, quando o homem falha, ele mostra o que ele é, a sua humanidade. É nessa hora que tem que entrar o perdão, não a decepção. Quando a pessoa falhou com você, você não vai se decepcionar. Não, puxa vida, é um ser humano e eu podia esperar por isso, sim. Então, o Paul McCartney, para aqueles que relutam um pouco, né? Nessa música ele fala o marfim, o preto e o branco. Exatamente. O preto e o branco no meu piano, eles são tão diferentes, até as suas notas, né? Mas apesar das suas diferenças, eu consigo produzir lindas canções com ele. Aí ele faz uma oração. Por que não nós, Deus, não conseguimos, no nosso planeta, no nosso mundo, com as nossas muitas diferenças, fazer o mundo melhor? Aí ele fala, os homens são os mesmos em qualquer lugar que nós formos. Todos eles têm o seu lado bom e o seu lado ruim. Compete a nós sentarmos e tentar tirarmos o melhor de cada um e produzir o melhor. Então, a decepção, que é essa carga que muitos não abandonam, entra ano, sai ano, eles trazem uma mala da decepção de algo que aconteceu há 10 anos atrás, não foi nem em 2019. Eles ainda carregam, meu avô me decepcionou, meu amigo, não, pera lá, para um pouco, para e pense. Você não é diferente do seu amigo, você não é diferente de mim, do Júlio Mauro, não é diferente de um ser humano na qual Deus olhou para a terra e disse, não há nenhum justo sequer. É nessa hora que a gente, Natal, essa primeira prateleira que nós estamos aqui, significa uma coisa, é o perdão de Deus, é o presente de Deus, é aquele que vem nos perdoar, nos salvar e nos tirar dessa carga horrorosa da decepção, porque não vale a pena carregar essa carga da decepção. Então, Jesus disse, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado com essa decepção, eu vou te aliviar agora. Então, final de ano, faça essa limpeza, abre essa mala, tira essa decepção, diga, não, falhou, sabe por quê? Como é um ser humano, e eu posso perdoar, como também preciso do perdão muitas das vezes. Aliás, a oração do Pai Nosso é, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. É claro que quando você tem um amigo que você confia e de repente você descobre que houve um deslize, ele te traiu em alguma situação, dói o coração, é para chorar. Mas se decepcionar não, porque espere. Jesus falou o seguinte, quando quiseram levantar com Jesus como rei no Evangelho, está lá, diz que Jesus não confiava neles porque bem sabia o que havia nos homens. Ou seja, ele não colocou uma expectativa além. Não coloque uma expectativa além em nenhum ser humano. Ninguém é perfeito. E assim você não vai se decepcionar. E aí, pastor, se me permite contribuir com a sua irretocável análise. A sua reflexão aqui toca corações e almas, eu tenho certeza absoluta disso. A nossa expressiva e maciça audiência certamente lhe assiste, lhe ouve com muita atenção. E eu costumo entender que a expectativa é a mãe da frustração. Quando se cria expectativa
em relação a qualquer situação, quer seja pessoal, profissional, amorosa e sentimental, e quando ela não é correspondida, a consequência é a frustração, é a decepção. O Zuri Mauri acaba de falar uma carga importantíssima, frustração. Quantas pessoas terminam o ano com a sua mala? O ano está terminando, eu tive um sonho no início desse ano, eu achava que em 2019, ou há 4 anos atrás, eu já esperava que hoje eu já estivesse alcançado um projeto que tinha no meu coração, um sonho. Eu estou frustrado. A frustração é a carga de levar um sonho que Deus nunca projetou para você. Muitas das vezes nós passamos a sonhar por influências. Por influências? Por influências, não por aquilo que realmente Deus colocou como um propósito da nossa existência. Ninguém veio a este planeta por um acaso. Eu digo, do crente ao ateu. Quando eu falo para o crente ao ateu, eu digo, nós temos certeza dessa fonte que nos trouxe, que é o eterno Deus. O ateu está aí também, a vida trouxe ele de qualquer maneira, isso ele não pode negar. Eu sempre digo, existe sempre uma causa não causada que causou todas as causas. Exatamente. E essa fonte que traz tudo isso, não é? Então, tudo tem um propósito. Então, quando eu não entendo o meu propósito, é que eu vivo... Teve um autor, ele diz, Miles Monroe, não sei se a pronúncia está correta, mas ele uma vez falou uma coisa muito interessante que eu amei. Ele disse que o lugar mais rico do planeta não são os campos de petróleo no Oriente Médio ou as minas de ouro na África. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Cemitério. É o cemitério. Aí ele fala, porque lá foram sepultados livros que nunca foram escritos, canções que nunca foram compostas. Perfeito. Projetos que nunca foram executados. Perfeito. Gente que deveria ter contribuído com o planeta, mas por medo, por timidez ou por ter sido influenciado erradamente, não liberou todo o seu talento que tinha. Morreu sem cumprir a sua missão. E quantos livros, quantas descobertas poderiam acontecer, quantos projetos poderiam ser executados, quantas canções poderiam ter sido compostas por gente que simplesmente não liberou o sonho que Deus projetou para ela. Por isso a frustração, o que é? É eu insistir num sonho que Deus não me deu. Aí, quando eu disse por influência de terceiros, né, muitas vezes a sociedade exige algo de mim. Não é? Eu tenho um desejo. Eu me lembro um dia uma reportagem que eu assisti, achei muito interessante. Era um advogado, ele tinha um escritório de advocacia e quando terminava o expediente dele, quando dava assim umas 4, 5 horas, ele fechava o escritório e ele ia para o sinal para fazer malabarismo. Ou seja, então, qual é o ponto? O sujeito tinha faculdade, formado já como advogado, tinha a carteirinha da OAB, estava exercendo a sua profissão, mas aquele não era o sonho dele. O que ele gostava mesmo era de estar no sinal. Aquilo estava dentro dele. Nada errado, ele conseguia conciliar as duas coisas, ou seja, a vida de advogado para poder manter essa satisfação de divertir o público. Então, a frustração é o quê? É você carregar um sonho que Deus não te deu. Porque quando Deus te dá um sonho, Ele vai suprir suas necessidades, Ele vai abrir as portas, o próprio Eterno vai te encaminhar. Eu sei que na vida tem muitos Caíns, não é? Então a gente sabe, sem dúvida, temos consciência disso. Mas quando você se abre, como você colocou muito bem no início, a primeira prateleira, sendo a presença de Deus, o reino de Deus, Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, cidadão real, abre essa mala que está aí, da frustração, do sonho não realizado, tira isso, não entre no próximo ano, não entre carregando essa frustração. Reconheça a Deus em tudo que te acontece. Então, eu não consegui realizar esse sonho, eu não consegui realizar aquele projeto, tudo bem, não vou desistir. A não ser que Deus me diga que realmente aquilo não é para mim. Mas se é uma paixão no teu coração, continue lutando por ela. Se abra, talvez antes de Deus mudar fora, Ele está precisando mudar dentro. E esse talvez seja o momento de se render e dizer, Deus, olha, eu não posso, eu não consigo. Há um texto na Bíblia que diz que Deus espera que a gente desista e reconheça que não tem força para que Ele possa atuar. É como salvação. Você sabe que a regra número 1 para quem está morrendo afogado é
Não tente salvar a pessoa enquanto ela estivesse tentando se salvar. Espere que pelo menos ela afunde até na terceira vez. O sujeito está ali tentando se salvar, morrendo afogado. Não tenta salvá-lo, não. Deixa ele uma vez. Vai na terceira, quando você viu que ele desistiu, você entra. Porque quantos casos nós conhecemos de pessoas que na praia, no rio, num lago, tentou salvar e foi junto e morreu. Exatamente. Porque o desespero da morte é muito violento. Exatamente. A pessoa te segura com uma força sobre-humana e te leva junto. Então, espere a pessoa desistir de se salvar, para você entrar e agir. Deus faz a mesma coisa. Ele espera a gente desistir, muitas das vezes, dos nossos projetos, dos sonhos que Ele colocou, para que a gente entenda que não será pela nossa força, nem pelo nosso poder, mas pelo poder do Espírito de Deus. Isso é Natal. É Cristo em nós, vindo nos ajudar a realizar aquilo que Ele mesmo já sonhou por nós. E os sonhos de Deus jamais serão frustrados. Pastor, é uma verdadeira, eu diria, oportunidade de purificarmos a nossa alma, os nossos corações. Tirarmos as nossas cargas. Lhe ouvindo. É a palavra de Deus que ajuda. Lhe ouvindo. Pela sua sabedoria e simplicidade, e as suas metáforas são muito oportunas. É a graça de Deus. Fazem que quem, por vezes, esteja com essas cargas emocionais, entenda como se livrar e se libertar delas. Agora, no próximo bloco, eu quero lhe ouvir sobre o mal do século, também conhecido como depressão. Ok. A Organização Mundial da Saúde classifica o Brasil como sendo o país que é mais tomado pela depressão, em que a sua população mais sofre de depressão no mundo inteiro. Isto posto, queremos ouvir. Muito bem. Depois do intervalo, retornaremos conversando, analisando e refletindo este momento da reta final do ano de 2019 com o pastor Renato Gonçalves, que nos privilegia com a sua sabedoria e simplicidade. Não saia daqui, afaste-se da sua rabanada. Papai Noel apresenta Natal Cooperado. Doe roupas, brinquedos e alimentos não perecíveis e ajude. Pontos de coleta em Nova Friburgo e Teresópolis. Tem muita gente contando com você nesse Natal. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Parque das Águas Residencial, condomínio de fácil acesso aos complexos industriais, rodovias e a metrópole fluminense. O novo empreendimento reúne 8.000 metros quadrados de lazer com academia, salão de festas, restaurante panorâmico e a maior piscina da região. Unidades de 360 a 900 metros quadrados, com financiamento próprio, sem juros e intermediárias. Parque das Águas Residencial. Venha e invista no seu bem-estar. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor, de descontração, de celebração, nesta reta final do ano, que continua mantendo na sua mesa de trabalhos esses objetos de desejo. Esta lindíssima e perfumadíssima orquídea, que é desejo de muitas, mas entretanto privilégio de uma só, que também trata-se desta ursinha que está aqui. Ladeada, que é um termo ótimo, por Papai Noel, obviamente, nesta ocasião. Esta ursinha que tem a alcunha de cereja, que pastor Renato Gonçalves conhece, tem sido um verdadeiro presente na minha vida. Figura absolutamente generosa, carinhosa,
extremamente inteligente, atraente, sedutora, e já tenho que me conter nos meus elogios, mas, sobretudo, comprometida, leal, sincera, ou seja, possui todos os atributos para uma relação bem construída, uma relação bem consolidada. É bem verdade que esta minha relação com a cereja ainda está na fase da lua de mel. Estamos nos relacionando há 7 meses, mas de forma muito intensa. Estamos vivendo cada momento com muita intensidade, como se fosse o último. Até porque a vida, assim, nos exige. É preciso vivermos intensamente todos os momentos e, conforme o pastor Renato Gonçalves nos ensinou, com leveza, com tranquilidade, com serenidade, com equilíbrio, com tolerância, com entendimento que a outra pessoa é singular. Nós, evidentemente, que por vezes temos a pretensão de querer que o próximo seja da forma que queremos que ele o seja ou que ela seja. E não é assim que acontece na vida. Nós precisamos respeitar as diferenças. Concluo com uma frase que eu acho muito bonita, até porque eu sou um apresentador romântico. Amar é você, telespectador raiz, lembra daquelas tirinhas de jornal que tinha aquelas que hoje se chama postagens, mas na época era quadrinhos à maré. E tem um que eu entendo ser absolutamente sensacional e definitivo, que diz que amar é quando as diferenças não fazem diferença. Simples assim. Muito bonito. Pastor, é um apresentador deveras romântico e apaixonado. E apaixonado. Pastor, no bloco anterior, falávamos sobre as cargas emocionais. E você falou sobre ansiedade, sobre decepção e sobre frustração. Entretanto, precisamos ouvi-lo acerca do mal do século, também conhecido como depressão. É muito bom, Zuri, tocar esse tema. Aliás, teve um dos programas que nós tivemos aqui e que uma pessoa, conhecereis a verdade vos libertará, que já estava muito tempo em depressão. Muito bom. Ficou curada ao ouvir uma verdade que vinha das Escrituras, da Bíblia, para a vida dela, ficou curada. Agora, é claro, quando a gente trata do tema depressão, eu sempre digo, não é um tema fácil, não é só uma questão espiritual ou emocional. Tem a depressão física, né, que por distúrbio químico no organismo, a pessoa pode ser remetida a uma profunda depressão. Então, a falta de lítio no organismo, a falta de produção de lítio no organismo, por exemplo, não vai haver psicólogo ou aconselhamento, mesmo espiritual, entenda o que eu estou falando, que possa solucionar isso, a não ser que haja uma cura física, porque aí essa depressão ela tem uma origem física. Claro que a psicossomatização pode também produzir isso, ou seja, muitas das vezes o estado de espírito abatido também pode inibir a produção do lítio. Então, é uma questão assim, dividir a alma do espírito, quando digo alma, é o psicológico do espiritual. A própria Bíblia, em Hebreus 4, diz que só a palavra de Deus, só o próprio Deus, às vezes, pode fazer uma divisão. Então, nós temos uma depressão que pode ser física, temos uma depressão que pode ser psicológica, um desgaste emocional. Você, neste ano que passou, você se desgastou muito para resolver muitos problemas, ou seja, você gastou a sua energia psíquica. É como puxar um elástico, sabe aqueles elásticos antigos? Quer dizer, você puxa, quando você solta não dá aquelas ondinhas, então você se puxa, aí quando para, dá a depressão. Após resolver os problemas, é que vem a depressão, porque você gastou toda essa energia. E tem também a depressão espiritual. E aí, o Zuri Mauro está um bom diácono. Vou acabar te levando para a igreja para me auxiliar nos meus aconselhamentos e nas minhas ministrações. Muito me honrará. Porque foi perfeita a sua colocação no sentido de tratar dessa carga, também a carga da depressão, que ela tem muito a ver com uma outra carga, que é a carga da solidão.
Relação direta. Solidão é a carga que nós carregamos de tentar realizar no outro os nossos sonhos, a nossa existência, a nossa vida. E aí, do ponto de vista das Escrituras Sagradas, é muito importante compreender que quando Deus criou todas as coisas, mesmo, aí você fala, mas eu sou ateu, eu não creio na Bíblia, não tem problema. Creia na metáfora que ela traz, que é muito importante, e você vai entender de maneira científica e prática para a sua existência, e aí você pode procurar o melhor psiquiatra, os melhores cientistas, e eles vão atestar que o que eu estou falando é a mais pura verdade. Então, o que acontece? Quando Deus, na Bíblia, cria os animais, ele cria mamãe passarinho e o passarinho, cria, né, o patinha, patinha. Mas na hora de criar o homem, ele cria o homem sozinho. Primeiro criou Adão. E Deus estava se relacionando com Adão, e conversando com Adão, e se relacionando com ele. De repente, não foi Adão que disse assim, estou tão frustrado, estou tão sozinho, estou tão abandonado, que angústia, que depressão. Não, foi Deus que disse, não é bom você ficar só. Ele estava satisfeito com Deus. E aí Deus, vou te fazer uma adjutora. E criou aquela Miss Universo, né? Era a única, né? A mais bela de todas. Exatamente, era a única. Era a única, né? E aí o que acontece? Qual é o recado de Deus? Antes do ser humano se realizar com qualquer pessoa, ele foi feito por ele e para ele. Você tem que estar se realizado com o seu Criador, com o Eterno. E aí temos o Natal, mais uma vez, voltando a essa prateleira número 1. Ou seja, quando eu tento preencher os meus vazios com o outro, e é muito importante, esse é um ponto que eu tenho muita compaixão de pessoas, por exemplo, que terminam o ano apaixonado por outros, por outras. Um amor não solucionado, um amor não resolvido. Não correspondido. Não existe dor pior que isso, Zolemão. Não tem. Muito bom, pastor. A pessoa, quando gosta de alguém, é muito fácil criticar. Ah, que isso? Larga, abandona. A fila anda. A fila não anda assim. Ah, se fosse fácil como um celular, um carro que a gente desligasse e acabou, não estou sentindo mais nada. Não é assim que funciona. Eu vejo lá, eu tenho compaixão dessas pessoas, porque, na verdade, é um dos piores sofrimentos que existem. Dois, que eu digo, né? Mas está lá em cima, né? Está quase, a prateleira, ela sobe bastante, porque você amar alguém, estar apaixonado por alguém, não ter aquela correspondência, é uma angústia do inferno. É uma angústia horrorosa. E saber metabolizar isso é muito importante. Então, não é a questão só de dizer, pare de sentir isso, não liga, a fila anda, como você falou, muito bem colocado. Não. Eu preciso compreender verdades que possam me libertar. Eu gosto daquela pessoa, mas eu tenho que começar a compreender que eu não fui feito para ela. Antes de qualquer coisa, eu fui feito pelo Eterno. E o Deus Todo-Poderoso promete suprir todas as minhas necessidades. Então, como você colocou a primeira prateleira, lembrando do Natal, busque em primeiro lugar o reino de Deus, mesmo com essa dor na alma, mesmo com essa tristeza, mesmo, puxa vida, eu queria tanto estar com ela, ou né, eu queria tanto estar com ele, eu gostaria tanto de estar junto, mas não me quer. Não, presta atenção, coloca o teu coração diante de Deus, com essa dor, com esse sofrimento, com essa angústia, porque se eu entendo, Deus muito mais. E o próprio Deus, é tão importante isso, que lá em Gênesis 24, já se faz uma oração falando Deus do bom encontro. Significa o quê? Que Deus está interessado em fazer esses bons encontros, de fazer com que pessoas fiquem realizadas. Deus é um Deus de vida, de graça, é um Deus de abundância. Então, na realidade, a carga da solidão quer dizer o quê? Eu quero que o outro venha realizar a minha felicidade. Não funciona assim, não vai dar certo. Porque você vai, mesmo que essa pessoa se aproxime de você e realize esse sonho seu, você vai frustrar a vida do outro, porque, na verdade, você está infeliz querendo que o outro faça a sua felicidade. O alvo não é ser feliz, o alvo é fazer feliz. Eu estou tão feliz, que eu preciso arranjar alguém para compartilhar essa minha felicidade. Aí sim o relacionamento dá certo. Então, a carga da solidão, muitas das vezes, nos remete à depressão. Porque a gente se sente só. Não é bom que o homem esteja só. Essa sensação que eu estou só, abandonado, que não tem ninguém que me ama, é muito terrível, porque nós fomos feitos para ser amados. E se não tem ninguém te amando, se não tem ninguém realmente se relacionando com você, é para sentir assim mesmo, porque o próprio Deus disse que não é bom. Se ele disse que não é bom, não sou eu que vou dizer que é bom. É importante, então, eu poder realizar a minha existência, a minha essência, entendendo, como o Zuri Mauri colocou no início desse programa, a primeira prateleira. E aí nos remetemos ao Natal. A depressão, ela pode ter uma solução muito interessante quando você se solta para Deus. Há uma experiência que eu gostaria de compartilhar aqui. Eu até poderia citar os nomes, porque as pessoas me autorizam, mas eu não farei. Eu tenho uma pessoa muito amiga, membro da igreja,
que frequentou muito tempo junto conosco, ela estava em depressão. Ela foi ao médico, a um psiquiatra que eu tenho imenso respeito por ele. E o psiquiatra passou um medicamento, depressão. Ela foi num culto de quarta-feira. Chegando no culto de quarta-feira, porque não é o culto, não é o pastor Renato, é muito importante falar isso, né, mano? Porque é o que eu te falei. Você entra com as suas cargas no culto, com as suas malas da ansiedade, da frustração, né? Da decepção, da solidão, da depressão. E muitas vezes você continua carregando de volta para casa. Eu não posso fazer nada. Ó. Se o nosso câmera pudesse me focar bem em mim, olha só. Perfeito. Eu não consigo segurar os meus cabelos. Eu vou segurar você? Ora, óbvio que não. Eu sou tão frágil quanto o mais frágil do cidadão real. A diferença é que eu creio em Deus. Eu sei que Deus me ama e que nada me separa do amor de Deus. Eu acordo a cada manhã com essa certeza mais forte do que a morte. Eu tenho certeza que nada vai me separar do amor de Deus. Nada é nada. Nem passado, nem presente, nem futuro. Essa consciência que não fui eu que criei, que foi o próprio Deus que me trouxe, que me invadiu e que me faz respirar e viver, é que me faz colocar de pé. Então, o que aconteceu com essa pessoa? Num culto de quarta-feira, não o pastor Renato, é bom enfatizar isso, não a Maranata, mas a presença de Deus, que pode invadir você aí onde você está nesse momento, porque Deus não fica preso a uma caixa, a um auditório. Nós nos movemos e existimos nele. É claro que ele prometeu, onde estiverem 2 ou 3 reunindo em meu nome, ele estaria no vosso meio. Ela, naquele momento, ela estava naquele culto, de repente, a depressão desapareceu. Mas olha o que aconteceu. Ela tinha já a consulta, que era a consulta de revisão, logo na semana seguinte. Ela disse, doutor, eu estou curada. Sabe o que o médico fez? Eu li a carta. Se eu soubesse que ia tratar desse tema direto, teria até trazido a carta que ela me deu uma cópia. O médico, ela recebeu uma carta do médico psiquiatra dizendo o seguinte, o medicamento que eu te dei seria impossível te curar em poucos dias, porque ele precisava impregnar até produzir o seu efeito. Tenha certeza absoluta que não fui eu que te curei. Portanto, estou te enviando o teu cheque, porque eu não posso ficar com mérito de uma cura que eu não produzi. Ele devolveu o cheque da consulta, que não era barata. Sensacional. Como médico psiquiatra, reconhecendo que a cura daquela paciente foi Deus e não ele. Sensacional. Pastor, nós estamos na reta final, se bem que nós temos aí estabelecido uma agenda que vai privilegiar a sua participação em várias edições para grande privilégio, honra, e eu diria oportunidade de refletir e de analisar, se prevalecendo da sabedoria e da simplicidade do pastor Renato. Mas, entretanto, estamos com o tempo regulamentar quase sendo atingido. Sendo assim, gostaria que você convidasse a nossa imensa audiência para comparecer ao concerto de Natal que será realizado na Igreja Maranata. Por favor. Queremos convidar você, que é cidadão real. Zurimauro está convidado não só por mim, mas tem uma cantora do nosso coral. Se me permite acrescentar, irei comparecer, até porque uma das cantoras mais entusiasmadas... Essas alturas tem que dizer a melhor, né? Você tem que falar a melhor. Boa, pastor, boa! A melhor cantora deste coral, Dona Márcia, figura muitíssimo conhecida na igreja e candidata à futura sogra, estará apresentando a sua performance absolutamente irretocável, mesmo que tenha defeitos. Estarei lá na primeira fila para aplaudi-la de pé. Isto posto, continue nos convidando. Então, convidamos você, que é cidadão real, para estar conosco na nossa celebração de Natal, domingo, 22 de dezembro, às 18 horas, Rua Augusto Severo 106, Centro, em Nova Friburgo, no nosso auditório Conexão Vida. É bom lembrar ao nosso cidadão real que, se ele quiser ir à nossa igreja, nós temos um convênio com o IPARC, que fica do lado do Shopping Cadima. Exato. A pessoa estaciona o carro lá, temos 2 combis nossas que circulam gratuitamente, é levado até o auditório e depois retorna, recebe um adesivo e não paga o estacionamento. Participe próximo domingo, dia 22 de dezembro, às 18 horas, celebração de Natal,
com esta cantora, sogra, que estará lá adorando a Deus. Rua Augusto Severo. 106, Nova Friburgo. De fácil localização, você consegue ter acesso, caso faça a opção de, inclusive, ir com seu próprio veículo, se bem que não é a melhor, ou mesmo se dirigir caminhando. E lembrando também que no final do culto, quando terminar tudo, você pode tirar um selfie com o seu apresentador, Zuri Mauri. É a grande oportunidade de tirar um selfie. Pastor é muito Farei a minha selfie lá. Você consegue acesso subindo ou pela rua que dá acesso ao cemitério, e aí você segue, evidentemente, ou mesmo naquela rua estreita, chamada de Cristóvão Colombo, ao lado das Casas Bahia. Você também pode subir ali, que você certamente chegará no auditório, no Templo Conexão Vida. Sendo assim, pastor, restando poucos minutos, queremos ouvi-lo rapidamente acerca do momento do Natal, do nascimento, da celebração, da comemoração do aniversariante, que tem que estar de maneira, eu diria, privilegiada na primeira prateleira. Qual é a sua mensagem de Natal para quem nos ouve e nos assiste nesse momento? Eu vou usar um versículo da Bíblia que está lá justamente no nascimento de Jesus. O povo que estava sentado em trevas, na região das sombras da morte, a luz raiou. O Natal é Deus trazendo luz para a nossa vida. Luz de quem nós somos, frágeis, falidos, necessitando da graça de Deus, de restauração, de perdão, de comunhão, de relacionamento. Luz daquilo que nós estamos fazendo aqui nessa terra, com a razão da nossa existência. Natal é Emanuel, é o Deus conosco, é o presente de Deus para as nossas vidas. E certamente nós devemos celebrar. Tem muitas pessoas, e até mesmo cristãos, que acham que não se deve celebrar no dia 25. Eu digo, deve celebrar no dia 25 em todos os dias. Exatamente. A cada dia que você tem uma oportunidade de dizer, Deus, muito obrigado, porque eu era cego e agora eu vejo. Eu era um homem em trevas e agora eu tenho luz. Eu era um homem carente de amor e agora eu sou amado pelo amor eterno. Então, Natal é, de fato, como o texto de Isaías que eu citei aqui. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, porque ele tem maravilhas, milagres e conselhos, claro. Deus forte, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Príncipe da paz, porque ele cessa as guerras existenciais interiores e as relacionais. Com perdão, com graça, tanto em ser perdoado quanto em perdoar, para acabar com essas cargas que envolvem a nossa vida. Então, para você que é cidadão real, para o nosso querido Zuri Mauri, que é tão generoso comigo, eu cito para ele um versículo da Bíblia. Eu vejo Deus naqueles que entram no meu caminho para me amar, para me honrar, sem merecer, porque a misericórdia é isso, é o amor de Deus sobre a nossa miséria. Então, é uma honra e um privilégio estar aqui nessa semana que antecede o Natal, um programa de celebração de Natal aqui junto com você. Exatamente. E dizer a Deus muito obrigado por toda essa boa dádiva que Deus nos permite cruzar na nossa história. Para você, cidadão real, Feliz Natal. Para você, Zuri Mauri, Feliz Natal. A recíproca é verdadeira. Feliz Natal, pastor Renato Gonçalves. Que Deus continue lhe abençoando, protegendo e iluminando. A sua presença é motivo de honra, é motivo de satisfação, é motivo de absorver conhecimento, sabedoria com simplicidade. E renovo, estendo as saudações de Feliz Natal também para a doutora Laís, conhecida como sua esposa. Ela que... leva essa carga a vida inteira. Por sua conta e risco. Muito bem, precisamos encerrar aqui definitivamente os nossos trabalhos, posicionando, obviamente, me divirto bastante, estes bonequinhos e bonequinhas que contornam ainda mais o cenário natalino. Desejando a você, a toda a sua família, que tenha um Natal de paz com a família. Natal é festa de família. Natal significa nascimento e mais, renascimento. Renasça
seus valores, seus conceitos, suas convicções. Somente os inteligentes são capazes de entender as suas convicções e reavaliá-las, mudando de opinião. É assim que tem que ser. Natal, conforme foi dito durante todo este programa, deve privilegiar o aniversariante, que, conforme disse, está na primeira prateleira. Na segunda, na terceira, na quarta, vem presentes, vem cardápio, vem amigo oculto, vem festa, vem estouro de fogos de artifício, enfim. O programa do Cidade Real também está nessa prateleira. Também está nessa prateleira subalterna. O importante e a essência é privilegiar Jesus Cristo, que é o que nos une. Feliz Natal, cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.